possa nos acompanhar através da nossa rede social, o Facebook, e também pelo canal Conectados ao Sagrado. Deus abençoe, queridos, graça e paz. Mais um dia começando. Isso quer dizer que a misericórdia do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos, renovou-se nessa manhã na minha vida e na tua vida. Glórias a Deus. E é esse Deus glorioso que agora nós vamos orar, vamos falar com Ele, colocar nossas vidas diante desse Deus glorioso e todos os nossos projetos, nossos sonhos no altar de Deus. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Em tuas mãos eu coloco a minha vida, da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando. Os coloco em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos com a tua presença, ó Pai, torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. E nesse dia também, ó Deus, que sejam repreendidos, Senhor, todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de mágoa, de rancor, de culpa, de ódio, de vício, de prostituição, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Aproveita, Deus, para colocar em tuas mãos esta nação, este país, os nossos líderes políticos, que o Senhor os abençoe, ó Deus, que o Senhor dê o discernimento, ó Pai, para que eles façam o bem e não o mal. Deus, obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E hoje eu queria, nessa manhã, refletir com você sobre a destruição de Jericó. Então, a destruição de Jericó é um relato marcante na história do povo de Israel. E esse relato, encontrado no livro de Josué, no capítulo 6, versículo 1 ao 27, não é apenas uma narrativa histórica, mas uma rica fonte de ensinamentos espirituais e práticos para as nossas vidas. Então, vamos nos aprofundar um pouco no texto e extrair lições que nos ajudarão em nossa caminhada da fé. Amém? Que Deus nos abençoe. Muito bem. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui é o contexto histórico da situação. O povo de Israel, após 40 anos de peregrinação no deserto, Moisés acabara de morrer, agora Josué está à frente do povo, e finalmente o povo agora está prestes a entrar na terra prometida. Só que Jericó estava no caminho. Era um grande obstáculo. Então, era o maior obstáculo que o povo tinha para enfrentar, e era uma cidade fortificada, e foi um dos primeiros obstáculos e o maior que eles tinham enfrentado até agora. A cidade era famosa por suas muralhas, e a fama é que as muralhas de Jericó eram impenetráveis. Então, para os israelitas, a conquista de Jericó era uma demonstração do poder de Deus e também da certeza que ele estava com eles. Então, essa era o ápice do contexto histórico daquela situação. Caminharam no deserto, a terra estava mais na frente, o povo ansioso para cada um pegar a sua terra, plantar e viver ali o resto da vida. E de repente eles deparam com Jericó. Aí, em Josué 6, versículo 2 ao 5, que eu quero ler aqui com vocês. No versículo 2 ao 5 diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca,
E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas, e será que tocando-se longamente a buzina do chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Aqui nós temos a ordem de Deus, a maneira como Deus iria destruir as muralhas, não os homens. Então aqui tem a instrução de Deus. Então Deus ordena aqui o povo de Josué que marchasse ao redor da cidade. Nos 6 primeiros dias eles iriam dar uma volta por dia, mas no 7º dia iriam dar 7 voltas seguidas, e no final da 7ª volta soar o som da buzina, do chifre de carneiro, o chofar, né? Ali iriam. Então essa estratégia, aparentemente irracional para os homens, revela que Deus muitas vezes age de maneira que foge totalmente da lógica humana. Foge totalmente. A ordem de Deus enfatiza a importância da obediência e da fé. Muitas das vezes, pela fé, Deus exige de nós coisas que a razão humana não aprovaria. Mas vem diretamente de Deus, porque Ele é Deus. E Ele faz o impossível, o impensável, o imaginável. Então o povo deveria confiar na promessa divina, mesmo quando o plano parecia esquisito, parecia inimaginável, impossível. E foi assim que aconteceu. Aí a obediência do povo fez toda a diferença. No versículo 6 ali, o 14, vem a narrativa do texto bíblico de como que aconteceu. Então Josué comunica ao povo as instruções e eles seguem com fé. A marcha ao redor da cidade era um ato de adoração e declaração de que Deus era o verdadeiro guerreiro. Era o grande general, sabe? Então, a repetição da marcha em silêncio durante os primeiros 6 dias refletia a paciência e a perseverança necessária para a vida do cristão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais ele fará. Confia em Deus. Marcha em volta de Jericó, que as muralhas cairão. Entrega o teu caminho ao Senhor. E do versículo 15 ao 20, tem a narrativa da queda das muralhas. No 7º dia, após marcharem 7 vezes, tocaram o chofar, trombeta de chifre de carneiro, as muralhas de Jericó caem. A vitória não é atribuída à força militar, mas à intervenção divina, à ação divina, à atuação diretamente do poder de Deus. Então a destruição de Jericó é um simbolismo poderoso na vitória ou da vitória de Deus sobre os obstáculos que nós muitas das vezes enfrentamos em nossas vidas, que não são poucas vezes. Ontem eu comentei que a vida humana, do ser humano, resume-se em decisões e consequências. Tudo. Amanhã eu vou acordar cedo. Você decidiu acordar cedo. Amanhã eu vou fazer isso na comida. Você decidiu fazer isso na comida. Amanhã eu vou cedo no supermercado. Você decidiu. Sabe? Então, assim é nossa vida de uma maneira geral. Esse povo aqui decidiu seguir a Deus. Decidiu obedecer à voz de Deus. Decidiu obedecer às instruções dadas por Deus. Quais foram as consequências? Ocorreu tudo conforme Deus havia planejado e ordenado. E no meio disso tudo, ainda teve uma salvação. Raabe, versículo 22, 6, 22 ao 25, diz assim: então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, e seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo quanto tinham.
Tiraram também todas as suas famílias e puseram fora do arraial. Antes do povo ir ali, foram enviadas espias, né, à cidade de Jericó. E ou chegou na boca do rei de Jericó que havia espias hebreus. Então eles procuraram e foram na casa de Raabe e ela os guardou, os escondeu. Então esses homens garantiram a ela que quando Jericó fosse tomada, eles seriam poupados. Raabe falou para eles: poupa minha vida, poupa a vida da minha família quando vocês tomarem a cidade. Raabe tinha certeza, acreditou que o Deus dos hebreus dava a eles a vitória quando invadissem Jericó. E na invasão, Raabe foi salva. Quem era Raabe? Uma prostituta. Ela foi poupada devido à sua fé em Deus. E a vida dela foi incluída na genealogia de Jesus, Mateus capítulo 1, versículo 5. Talvez Raabe hoje não fosse bem-vinda no meio das igrejas, no meio da sociedade, no meio de alguma família, mas ela foi incluída na genealogia de Jesus. Dada a ela uma honra que muitos não tiveram. Então, isso nos ensina sobre a graça e a redenção. Não importa de onde viemos, quem fomos no passado, Deus pode nos usar para os seus propósitos. Simples assim. E, de acordo com Josué 26 e 27, que eu quero ler aqui, diz assim: naquele tempo Josué os encorajou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, perdendo o seu primogênito, e fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Aqui nós temos uma maldição sobre Jericó. Josué coloca agora uma maldição sobre a cidade, advertindo que quem tentasse reconstruí-la enfrentaria as consequências. Então isso ressalta a seriedade do juízo de Deus sobre o pecado e sobre a desobediência. Assim como existem bênçãos para os obedientes, também existe maldição para os desobedientes. E o que é que nós podemos tirar de aplicação prática da destruição de Jericó? Primeiro ponto: a obediência à palavra de Deus. Assim como o povo de Israel obedeceu às instruções de Deus, nós somos chamados a viver de acordo com a sua palavra. A obediência pode nos levar a resultados que parecem impossíveis. A obediência à palavra de Deus nos leva a alcançar êxitos em projetos imagináveis, impensáveis. Sabe? Porque a obediência a Deus faz com que a mão de Deus se mova a nosso favor. Segundo ponto, confiança em tempos difíceis. Em momentos de desafio, quando as muralhas parecem intransponíveis, devemos lembrar que Deus está conosco. Ele é capaz de fazer o impossível. A fé nos ajuda a ver além das circunstâncias. A fé nos ajuda a ver além dos obstáculos. E o terceiro ponto é a paciência e perseverança. Hoje nós estamos vivendo momentos que as pessoas querem tudo muito rápido. São imediatistas. Outro dia eu estava conversando aqui, eu e a Rosana, minha esposa, minha mulher, e estávamos comentando exatamente isso. O pessoal mais novo nos dias de hoje não tem aquela paciência de esperar. Tudo é muito rápido, tudo é muito imediato. As informações são muito rápidas. Agora nós temos, por exemplo, as inteligências artificiais agindo em prol do imediatismo. Respostas rápidas daquilo. Então, agora em Deus, nós temos que ter a paciência e a perseverança. A marcha silenciosa ao redor de Jericó nos ensina sobre a importância de ser paciente e perseverante. Às vezes, a
a resposta de Deus vem após um período de espera e de fidelidade. O quarto ponto da aplicação prática dessa história é sobre a graça de Deus. A salvação de Raabe nos lembra que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Nós não podemos condenar aqueles que Deus absolve. Sabe? Não vamos excluir aqueles que Deus ama. Hoje, em vez de abraçar, as pessoas condenam, colocam de lado. Então a salvação de Raabe nos lembra que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Devemos compartilhar essa mensagem de esperança com aqueles que nos cercam e devemos mostrar que Deus pode transformar vidas. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Sabe? E o último ponto da aplicação prática é refletirmos sobre as nossas muralhas. Quais são as muralhas que precisamos derrubar em nossas vidas? Medos, vícios, relacionamentos quebrados. Deus pode ajudar a superar se entregarmos todas as nossas muralhas nas mãos de Deus e deixar Ele agir. Deixar Ele agir. Entregar tudo nas mãos de Deus e confiarmos e sermos obedientes, perseverantes e pacientes. Que Deus nos mostrará como devemos agir. Assim como fez com Josué. Josué faz desse jeito. E Josué fez conforme a vontade de Deus. Então que a nossa visão seja a vontade de Deus. Que a nossa vontade seja a vontade de Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Te dê um dia abençoado, alegre e próspero. Graça e paz. E para você que está conosco aqui na Conexão Viva, rádio que nos mantém conectados ao Senhor, chegando para nós o louvor, a tua glória faz. Conexão Viva, rádio que nos mantém conectados ao Senhor, agora são 7 horas e 20 minutos.